Amém? Cássia, minha prima Cássia já está dando boa noite. Boa noite, Cássia. Seja bem-vinda a este estudo. Então, irmãos, hoje nós vamos ver aqui o que Jesus nos ensinou sobre o perdão. Irmãos, é claro que você, eu, todos nós em algum momento já passamos por momentos de magoarmos alguém, de falarmos alguma coisa que não devia, e nós sentimos algo pesado dentro do nosso coração, e nós precisamos pedir perdão. Você já passou por isso? Você já passou por isso? Mas também existe ao contrário. Existe também quando a gente passa por algum momento aonde pessoas nos feriram, pessoas nos magoaram, e nós agora precisamos entregar o perdão. Nós precisamos perdoar. Então são duas faces, né, queridos? A primeira, de nós já termos feito coisas que não agradou alguém e que não agradou a Deus. E, irmãos, eu tenho quase certeza que todos nós já fizemos isso. Todos nós. E também todos nós talvez já passamos por momentos de pessoas terem nos magoado, nos machucado profundamente. Mas essa pessoa veio pedir perdão e neste momento nós precisamos liberar o perdão. Então, nós passamos por isso, querido. Nós passamos por isso. Por quê? Porque nós temos algo em nós chamado pecado. Amém, irmãos? Nós temos algo dentro de nós chamado pecado. E olha só o que Paulo vai nos dizer. Qual a situação que o homem se encontra hoje? Qual é a situação? Olha que Paulo nos diz em Romanos 10, em Romanos 3, verso 10, e Romanos 3, verso 23. Preste atenção qual é a nossa situação hoje. Olha, Romanos 3, verso 10, diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Olha só o texto de Paulo, querido. Então, rapidamente, por que nós temos essa tendência? Por que nós às vezes precisamos perdoar? Por que nós precisamos pedir perdão? Primeiro, irmão, que nós não somos justos. Não há um justo sequer. E aí Paulo diz no verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém, queridos? Então, por que nós temos esse ímpeto, né? Às vezes nós não conseguimos perdoar, às vezes nós não perdoamos, às vezes nós não pedimos perdão do que nós fazemos. Por quê? Primeiro, irmão, porque nós não somos justos. Olha que coisa linda. E segundo, nós carecemos, nós precisamos da glória de Deus. Então, querido, eu quero que você entenda nesta noite uma coisa importantíssima. Por que perdoar é divino? Porque o ser humano não é justo. O ser humano não tem justiça. Ele é carente da glória de Deus. Ele está destituído dessa glória e ele precisa dessa glória. Então, quando a gente consegue perdoar, é um ato divino. Ou seja, é quando realmente o Espírito Santo habita em você, habita em mim. É por isso que perdoar é difícil. Porque nós somos humanos, nós não somos justos. E perdoar é divino. Amém, queridos? Tudo bem aí? Irmão, mais uma vez, enquanto eu for aqui falando, eu estou aqui te vendo, né? As suas palavras. Se tiver alguma pergunta, se quiser desabafar, desabafe. Amém, queridos? Agora, olha que interessante. Que oração Davi fez depois de haver pecado contra Deus? Então preste atenção. Davi, ele peca contra Deus. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Preste atenção, irmão. A vida de perdão, de pedir perdão, nós precisamos sempre centralizar em dois focos, querido. Nós temos o perdão horizontal e o perdão vertical. Então, o perdão vertical é quando eu peco somente a Deus. E já já eu vou entrar nesses detalhes. Então, quando eu peco somente a Deus, eu preciso pedir perdão a Deus. E o meu pecado horizontal, ele afeta a Deus também, mas ele afeta o meu próximo. Então é neste duplo sentido que nós precisamos entender.
Eu peco contra Deus, sentido horizontal, e eu peco contra Deus e contra o próximo no sentido vertical. Amém, queridos? Deu para entender até aqui? A Valéria já está conosco, a irmã Zilda também. Então Davi, ele faz uma oração, irmão, depois de haver pecado. E o Salmo 32, verso 1 vai dizer assim, ó: bem-aventurado, feliz, né? Feliz aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E no verso 5 ele diz assim, ó: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, querido, quando nós pecamos, né? Então, horizontalmente, pecamos a Deus, nós confessamos o nosso pecado a Deus, querido. A Ele nós precisamos confessar o nosso pecado, para que Ele venha nos perdoar, e aí sim nós seremos felizes. Amém? Precisamos então sempre estar fazendo isso. A irmã Zilda, pastor Vando, por favor, apresenta a minha mãe Helena Cardoso Vinheira em oração, porque ela está internada. Amém, irmã Zilda? Daqui a pouquinho, no final do nosso estudo, nós estaremos orando também pela nossa irmã Helena. A Denise escreve aí para mim não esquecer. Amém? O Wellington Oliveira, paz do Senhor, Wellington. Amém, queridos? Então, ó, quem somente pode perdoar pecados? Então a gente precisa entender isso, né? Nós agora estamos falando do meu pecado para com Deus. Quem pode perdoar pecados, irmãos? Olha que coisa interessante. Olha o que diz o Salmo 130, verso 4. Diz assim: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Salmo 130, verso 4. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então, com quem está o perdão? Quem pode perdoar pecados? O Senhor, conforme o Salmo 130, verso de número 4. Agora, olha Marcos, irmãos, verso 2, capítulo 2, verso 7. Olha o que nos diz Marcos. Diz assim: porque fala ele deste modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Irmãos, vamos entender isso aqui rapidamente. Jesus tinha acabado de curar um homem. E Jesus diz assim: os seus pecados estão perdoados. Só que os fariseus, irmãos, eles reclamam e eles dizem assim: nossa, isso é blasfêmia o que ele disse, porque só Deus pode perdoar pecados. Aí entra uma coisa interessante, irmãos. Quem pode perdoar pecados? Apenas Deus. Os fariseus estavam certos. Mas por que então que Jesus não estava errado? Porque Jesus é Deus. Amém, irmãos? Deu para entender isso? Então, quando os fariseus eles falam: olha, ele está blasfemando porque ele perdoou os pecados deste homem, e só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus não estava errado, porque Jesus é Deus. Amém? E por que eu estou falando isso, irmãos? Preste muita atenção. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque infelizmente, querido, existem, meios religiosos que ainda existem a confissão auricular, aonde você vai a um lugar, você entra num confessionário e você conta os seus pecados, e um sacerdote, ele diz que você, fazendo alguma coisa, os seus pecados estão perdoados. Irmão, nós lemos anteriormente em Romanos que todos nós somos pecadores, e todos nós, irmãos, preste atenção, o Vando, o pastor, o bispo, o papa, o padre, o diácono, o presbítero, o ancião, o apóstolo, todos nós carecemos da glória de Deus. Todos. Então, homem nenhum tem poder, querido, como está nessa imagem aqui, de ouvir os seus pecados e perdoar os seus pecados. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Então, eles não têm poder. E por quê, querido?
Porque Jesus é o nosso advogado. É Jesus que está no santuário hoje, intercedendo por nós. Olha o que diz 1 João 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Quantos advogados, irmãos? Quantos? Um advogado. Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, olha só o que João nos escreve. Que quem está à direita do Pai para perdoar os nossos pecados, só tem um, Jesus Cristo, o justo. E ainda chama Jesus de justo, irmão. Por quê? Imagine se tivesse mais gente. Cada um ia querer falar uma coisa. Mas nós só temos um advogado. Um que morreu na cruz. Um que se entregou para te salvar e para perdoar os seus pecados. Jesus Cristo, o justo. Aleluia, irmãos. Amém? Tranquilo? A Selma colocou amém. A Cássia, minha prima, colocou amém. A irmã Maria Gorete já está conosco. Amém. Então, tranquilo até aqui, gente? Quem pode perdoar os nossos pecados? O único é Deus. Só Jesus perdoa ou o ser humano também pode perdoar? Olha que interessante agora, irmão. Só Jesus perdoa ou o ser humano também pode perdoar? Aí entra aquilo que eu falei quase agora. Nós pecamos contra Deus. E pecamos contra Deus e o próximo. Então, olha só no que nos diz João capítulo 20, verso 23. Olha só, irmãos. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se os retiveres, serão retidos. Olha que João está falando, se você perdoar o pecado de alguns, quem é esse alguns? Aquele que talvez fez mal a você e você precisa perdoar. Mas se você não perdoar, os seus também serão retidos. Irmão do céu, isso é sério. Isso é muito sério, querido. Isso pode estar tirando você do céu. Porque você ainda não aprendeu a perdoar. Esse tema é dificílimo, irmão. Amém, queridos? Olha o que nos diz aqui, Efésios, capítulo 4, verso 32. Irmão, preste atenção, que o nosso estudo é com base na Bíblia. É o que Jesus nos ensinou, é o que as Escrituras nos ensinam sobre este tema. Olha o que diz Efésios. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ah, irmão, olha que coisa. Sejam compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Irmãos, e de que forma Cristo nos perdoou? Indo até a cruz do Calvário, morrer no seu lugar. Então preste atenção, quantas vezes, quantas coisas você fez, e eu já fiz, e muitos já fizeram, e Cristo, sabendo de tudo isso, irmãos, Ele foi até a cruz para nos ensinar o perdão. E Ele diz, olha, agora perdoa também como eu perdoei vocês. Ah, irmão. E aí, querido? O que você me diz nessa noite? O que tem passado aí no seu coração? Como tem sido a sua vida? Às vezes você está retendo uma grande bênção porque não aprendeu a perdoar. Ou também existe, não consegue se perdoar. Ou não consegue pedir perdão. São três coisas, irmãos, terríveis na vida de um cristão. Isso acaba com a sua saúde mental. Isso acaba com a sua saúde física, irmão. Você está entendendo? Quando você não libera o perdão, quando você não entende que isso está te destruindo, isso está criando raízes profundas dentro de você. Então hoje, preste bastante atenção. O Senhor quer te ensinar, quer me ensinar a aceitar o perdão das pessoas, a perdoar e também a nos posicionar a pedir perdão.
Amém, irmãos? A Cássia colocou glória a Deus. A irmã Maria Gorete, glória a Deus. Vanilson, pura verdade. A Maria Gorete, hoje é um dia especial para mim, tomei Santa Ceia. Glória a Deus, irmã Maria Gorete. Amém, queridos? Agora, queridos, existem algumas condições para o perdão. E eu quero falar um pouquinho disso com você. Olha só que interessante. O que é necessário, segundo a Bíblia, para se alcançar a remissão dos pecados, ou o perdão dos pecados? Atos 2,38, olha o que diz aqui o texto. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão, ou seja, para perdão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Irmãos, a primeira condição aqui que o texto nos mostra, para que o perdão chegue, para que a gente aprenda a perdoar, para que a gente também aprenda a pedir perdão, olha o que o texto diz. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então a primeira condição é arrepender-se, irmão. Irmão, é muito interessante aqui, que essa parte arrepender-vos, sabe quando você se arrepende de verdade? É quando você ofende alguém, é quando você magoa alguém, você faz alguma coisa e você começa a sentir uma tristeza por causa disso. Existe uma tristeza dentro de você. Então, a Bíblia vem nos dizer aqui, né? Lucas escrevendo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele diz, olha, Pedro quando falou à multidão, ele disse, olha, tem um jeito de você ser perdoado. Arrependa-se. Arrepende-se do que você fez. Arrepende-se do que você faz. Olhe para dentro de você. Lembra do texto de Romano. Não há um justo sequer. Eu preciso da glória de Deus. Mas para a glória de Deus chegar até mim e me completar, e eu ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, eu preciso me arrepender dos meus maus hábitos, dos meus maus caminhos. Se arrependa em nome de Jesus. Esse é o primeiro texto. Agora, olha completando o que diz o verso 19, capítulo 3, verso 19 de Atos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Olha, Lucas agora ele coloca uma segunda condição. Ele diz a primeira, para que você aprenda a perdoar, para que você aceite o perdão, para que você possa saber pedir perdão. Primeiro, arrepende-se, querido. Olhe para você, veja o que você faz. E a segunda coisa, convertei-vos. Se converta verdadeiramente. Olhe para os céus hoje e fala, olha, eu preciso me converter. Eu sou até religioso, mas não sou ainda convertido. Eu ainda não sei sentir a gloriosa presença do Espírito Santo, para que Ele venha hoje contemplando, trabalhando no meu ser, para que eu possa olhar como Jesus olhou. Irmão, no meio da cruz do Calvário, Jesus pregado, irmão, ele olha para aqueles homens que pregaram ele. Ele olha para aquela multidão. E ele diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Que lindo, né, irmãos? Quantas vezes Jesus já te perdoou, querido? Quantas vezes você já errou e o Senhor te perdoou? Então hoje, Jesus está falando, olha, arrepende-se. Olhe para dentro de você. Eu estou cansado de falar, irmãos. Só tem um jeito da gente mudar. É quando a gente reconhece que está errado. E aí nós se arrependemos. Se você acha que isso que você faz não é errado, não tem como você se arrepender. Aí é que está o problema. A Valéria está colocando, é forte, hein? Oh, Valéria, Deus abençoe. A Selma, glória a Deus, verdade. Então, querido, eu só consigo entender que eu só consigo me arrepender quando eu entendo que isso que eu estou fazendo, eu aceito que isso não é bom para mim. Se você não consegue enxergar isso em você, é difícil, querido. É difícil. Você jamais vai perdoar, porque para você, você está certo. Então hoje Deus está trabalhando aí no seu coração, falando para você, olha, se arrependa, olha para dentro de você, veja se isso está certo, se converta, se converta. Aleluia.
Depois de ser arrependido, o que o pecador deve fazer? Tá, eu me arrependi, eu me converti. E o que a partir de agora eu preciso fazer? Olha só o texto de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Entendeu, irmão? Arrepender-vos, se converter e agora se confessarmos. Irmão, qual tipo de pecado você tem? Qual aquele pecado secreto? Sabe aquele pecado que você acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, Ele conhece. Mas Ele está querendo o quê? Que você confesse. E se você confessar, chamar o pecado pelo nome, olha o que vai acontecer. Ele é justo para perdoar. E Ele vai perdoar e te purificar. Está entendendo, querido? Por que muitas vezes nós não alcançamos as bênçãos que deveríamos alcançar? Porque não confessamos os nossos pecados para receber o perdão de Deus. Ah, Wanda, você explicou, mas quando eu peco contra Deus, tem muitas formas. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz assim, ó: não terás outros deuses diante de mim. Então não tem como você adorar um Deus ou adorar alguém que pode ser o seu Deus e machucar uma pessoa. Então esse pecado é só contra Deus. Então você precisa orar, ajoelhar-se e pedir perdão para Deus. Agora, por exemplo, nesse mesmo capítulo de Êxodo 20 diz assim: não roubarás. Aí você vai e rouba uma pessoa. Você pecou contra Deus, mas você transgrediu, você machucou, você defraudou uma pessoa. Então você precisa pedir perdão para Deus, mas também ir lá e pedir perdão para essa pessoa. Você precisa pedir perdão, porque você fez errado. Só para você ter uma ideia, existia uma lei em Israel que se alguém... Olha só, se fosse nos dias de hoje, irmão... Existia uma lei em Israel que se alguém roubasse alguém, ele tinha que devolver 4 vezes mais o que roubou. Já pensou se isso fosse nos dias de hoje aqui, irmão? Então, existe esse tipo de pecado. Então, nós precisamos o quê? Confessar os nossos pecados a Deus. Precisamos nos ajoelhar e falar: Senhor, eu ainda tenho este pecado. Eu ainda pratico isso. Me ajuda, Senhor. Irmãos, Ele é fiel para te perdoar. Ele é fiel para te guardar, querido. Ele é fiel. Ele vai catar os seus pecados e vai jogar no mar do esquecimento. Mas confesse. A Valéria, Deus nos perdoa tanto e muitas vezes não queremos perdoar o próximo. Valéria, a Valéria citou isso aqui e Jesus ele conta uma parábola disso, Valéria. Que existiam 2 homens que deviam ao rei. Preste atenção, irmão. E esses homens foram levados ao rei. E o rei perdoou a dívida deles. E tinha um que devia muito ao rei. E o rei perdoou ele. Mas ao sair do castelo do rei... Ô, Valéria, presta atenção, olha que legal. Ao sair do castelo do rei, ele encontrou um homem que devia para ele. E esse homem devia uma mixaria. O que o homem devia para ele era uma mixaria, ele cobra o homem não podia pagar. Sabe o que ele fez? Ele começou a espancar os homens. Só que os soldados viram. Os soldados então pegaram ele e levaram ao rei de novo. E o rei disse: rapaz, você devia para mim uma quantia muito grande e eu perdoei os seus pecados, mas você não consegue perdoar este homem que deve uma miséria para você. Agora, irmãos, foi como a Valéria acabou de escrever. Deus é o rei. E Ele sempre está perdoando os seus pecados. Ele sempre está perdoando os meus pecados. E por que você não consegue perdoar o irmão? Por que você não consegue liberar o perdão para essa pessoa que você acha que fez mal para você? Oh, irmãos, hoje Deus está falando aí com alguém aí num coração especial. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando aí, ó, movendo os céus hoje aí com esse estudo, para trabalhar no seu coração, querido. Amém, irmãos? Manda um amém aí.
Dá um glória a Deus aí para mim ver aqui, se você está entendendo. Aleluia. A Lourdes Monteiro colocou, eu creio. Aleluia, irmãos. Deus hoje está trabalhando. Deus hoje está moldando. Deus hoje está esquadrinhando corações. Enquanto eu vou falando, o meu coração também. Deus está nos moldando. Ah, que bom. Amém? Vamos continuar, irmãos. Que condição Jesus apresentou para o perdão dos nossos pecados? Olha só Mateus 6, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ai! A irmã Zilda, amém. Valéria, Deus é fiel. Reginaldo, aleluia. Rosário, glória a Deus. A Valéria, amém. Irmãos, olha só. O Senhor, na oração do Pai Nosso, Ele fala, olha, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aleluia, irmão. Olha o que o Senhor está falando. Ele vai perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos deve, quem nos ofende, quem nos machuca. Oh, aleluia, irmão. Me perdoa. Oh, Jesus, me perdoa. Me ensina a perdoar. Transforma o meu coração. Transforma a minha vida. O Vanilson colocou muito boa essa palavra. Pastor Wander Conceição, como é bom aprender. Olha o que a Conceição escreveu. Como é bom aprender. É maravilhoso, Conceição. A palavra de Deus, tudo com base na Bíblia. Por isso que eu falo, é a palavra de Deus que nos exorta, irmão. É a palavra de Deus que nos ensina. É a palavra de Deus que nos corrige. Não adianta vir com muito movimento, com muito... Sabe, irmãos? Não adianta, precisa aprender a palavra. O próprio Jesus nos disse, olha, o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. E que conhecimento é esse? É o conhecimento da palavra de Deus, aleluia. E o nosso estudo é assim, irmão, com base tudo na palavra. A Maria Gorete, Deus é maravilhoso. A Denise colocou glória a Deus. A Maria Gorete colocou aqui, ó, Deus abençoe pastor por tudo. Ô irmã Maria Gorete, que Deus abençoe a senhora. Que hoje esse estudo venha ser para mim, para a senhora e para todos que estão nos ouvindo. Precisamos aprender a perdoar. Precisamos aprender a ter paciência com o próximo, né? Não adianta nada, irmão, estar louvando, estar cantando, se não aprendemos a perdoar. Não adianta nada eu estar ensinando, eu estar pregando, se eu não aprendo a perdoar, se eu não tenho um coração disposto a perdoar. Não adianta eu fazer jejum, não adianta eu fazer oração, não adianta eu subir ao monte, não adianta se o meu coração não tem disposição a perdoar. E eu só tenho disposição a perdoar quando verdadeiramente o Espírito Santo habita em mim. Amém, irmãos? Irmãos, sem o Espírito Santo nós não somos nada. Você precisa pedir, Senhor, derrama o teu Espírito sobre mim, para que eu venha entender. Derrama o teu Espírito para que eu venha perdoar. Derrama o teu Espírito para que eu dê perdão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Agora, olha aqui, irmão. Quantas vezes nós devemos perdoar a quem nos ofende? Olha o que diz aqui Jesus. Mateus 18, verso 21. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E aí Jesus responde, verso 22, respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Irmão, presta atenção. Pedro, existiu um costume do judaísmo e também do farisaico lá, dos fariseus. Falei errado aqui a palavra. Como é que é? Fariseus. Que a gente poderia perdoar até 3 vezes. Aí Pedro olha para Jesus e diz, vou perguntar 7.
Aí Pedro chega em Jesus e diz: Jesus, quantas vezes alguém pode me magoar, me machucar e eu preciso perdoar? Até 7? Aí Jesus: não, Pedro, 70 vezes 7. Irmão, se você for fazer uma conta matemática, seria 490 vezes. Uma conta matemática. Mas não é de conta matemática que Jesus está falando. Entenda isso hoje. Olha que bênção. Sabe que Jesus está falando? Pedro, Jesus queria dizer para Pedro assim: Pedro, o perdão é infinito. Irmão, a Bíblia diz que só tem um pecado que não tem perdão. É quando alguém blasfema do Espírito Santo. Caso ao contrário, o Senhor está pronto a perdoar. Quando você confessa, quando você se arrepende, quando você se converte a Ele. Aleluia! Então todos os pecados são passíveis de perdão, tanto a Deus quanto ao próximo. Aleluia, irmão! A Rosária colocou glória. A irmã Teresa colocou glória a Deus. Você entendeu isso? Jesus aqui não está falando de quantidade. Jesus está falando: não interessa o que a pessoa fez. Você deve perdoar quantas vezes for preciso. O perdão é infinito. O perdão, você só... Aí volta aquilo que eu falei quase agora, irmão. Por que o perdão é infinito? Porque o perdoar é divino. E só consegue perdoar realmente quem está cheio do Espírito, irmão. Por que Jesus conseguiu falar aquela frase? A Bíblia diz porque Jesus era cheio do Espírito. Por que Estevão? Aí você pode falar: mas ali é Jesus, Jesus é Deus. Tá bom, então vamos para Estevão. A Bíblia fala que Estevão, depois de fazer um grande sermão, o pessoal pegou um monte de pedra e estavam matando Estevão. Estevão olha para o céu, vê Jesus, e a Bíblia diz que os homens ali olham para Estevão, e o rosto de Estevão parecia um rosto de anjo. Um homem cheio do Espírito, ao ponto de olhar para a multidão, jogando pedra nele. Ele diz: Senhor, perdoa eles, não impute neles este pecado. Ô irmão, está entendendo hoje? Está entendendo o que Jesus está te ensinando hoje? A Lúcia colocou aleluia. Valéria: pastor, e pessoas que sentem raiva de você, e você nem sabe o porquê? A gente precisa pedir perdão, mas sem saber o que fizemos para ela não gostar de nós. Irmãos, aí é uma coisa muito interessante. Olha o que a Valéria colocou. Tem gente que sente raiva da gente e você nem fez nada. Você precisa pedir perdão? Você talvez não precise pedir perdão, Valéria, mas eu vou te dar um conselho. A Bíblia diz assim que o mais importante é que a gente não deixe o sol se pôr com algum problema. Então o que eu faria? Eu chegaria nessa pessoa e falasse: oi, tudo bem? Sabe por quê? Às vezes não é que essa pessoa não gosta de você. Às vezes essa pessoa foi influenciada por alguém que tem algo contra você. Tá entendendo? Então às vezes é bacana. Talvez pode surgir disso uma amizade duradoura. Talvez pode surgir daqui, Valéria, algo que vai te levar a lugares que você talvez não chegaria sem essa pessoa. Tá entendendo? Então às vezes é importante você chegar lá e falar: eu percebo que parece que você me evita. Aconteceu algo entre nós? E se aconteceu e eu não me lembro, eu peço perdão. Mas eu queria manter um relacionamento bom com você. Eu não queria que a gente ficasse assim. Agora, se essa pessoa não aceitar, aí, ore ao Senhor, entregue ela nas mãos do Senhor. Mas eu tenho muito... a Bíblia diz assim, Valéria, que a palavra branda desvia o furor. Isso está em Provérbios. A palavra branda desvia o furor. Então talvez essa pessoa esteja furiosa por alguma coisa, eu não sei. Mas se você for com esse carinho, se você for cheia do Espírito, aí é outra coisa. Se você pretende conversar, se você pretende reatar algo com essa pessoa que você nem sabe por quê, você acha que ela não gosta de você, ore ao Senhor. Peça ajuda do Espírito Santo.
Fala, Senhor, me encha com teu Espírito, porque eu preciso ir conversar com uma pessoa que não fala comigo, e eu nem sei o porquê. E você vai ver toda a diferença, Valéria. Amém, queridos? A Valéria colocou, pastor, obrigado. Deus abençoe. Irmãos, se você também tiver dúvida, pode colocar aqui, viu? Eu estou lendo aqui e vou respondendo. Amém? Então, irmãos, quando Jesus diz 70 vezes 7, ele está falando, olha, não importa o que a pessoa fez, você precisa perdoar. Ah, mas ele arranhou o meu carro. Perdoe, querido. Perdoe. Ah, mas depois que ele arranhou o meu carro, ele xingou o meu filho. Perdoe. Perdoe. E ore por ele. Porque a Bíblia diz assim, Jesus disse assim que como as pessoas do mundo vão te conhecer? Se vos amardes uns aos outros. Essa pessoa talvez que faz tanto mal para você, vai chegar no momento que ela vai falar, rapaz, essa pessoa tem algo diferente mesmo. Porque eu faço isso e ela me perdoa. Ela não briga comigo, ela não me ofende. E aí, irmão, olha só o que Deus está falando para alguém hoje especial. Quando você começar a fazer isso, essa pessoa vai querer entender por que você é assim. E ele vai conhecer Jesus através da sua boa obra. Aleluia, irmão! A Valéria colocou aqui, a Bíblia tem conselho para tudo. Perfeito! Valéria, a Bíblia é o nosso guia. A Bíblia nos ensina a ter uma vida perfeita. É que, infelizmente, nós ainda não conhecemos a Bíblia. Muitas igrejas aí, né, não têm a intenção de ensinar o povo as Escrituras. Mas a Bíblia é a nossa base. A Bíblia é que nos rege a andar. Por isso que o Salmo diz, lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, se eu tenho a palavra de Deus, se eu tenho a Bíblia comigo dentro de mim, eu entendo o que o Senhor quer, essa luz, essa palavra, ela vai iluminar o meu caminho. Tudo o que eu fizer, o meu pensamento, a minha mente vai estar iluminando o meu caminho. Então, se eu for comprar algo, o Senhor vai iluminar. Se eu for fazer algo, o Senhor vai brilhar no meu caminho. Eu não vou tropicar em meio a esse mundo cruel. Amém, irmãos? Está todo mundo entendendo aí? Aprendi a perdoar, pois quero entrar no céu. Deus é maravilhoso. Ô, Lourdes Monteiro, é isso mesmo. Aleluia, irmãos. Ele, irmãos, ele pagou o preço do pecado. Ele, Jesus, pagou o preço do perdão. E hoje ele veio aqui para nos ensinar, para nos mostrar que nós precisamos verdadeiramente aceitar o perdão. Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. É isso que ele quer hoje, querido. É isso que ele quer. E qual é a sua decisão hoje? Creio que apenas Jesus pode perdoar os meus pecados. Quero agora confessar minhas culpas e suplicar dele o perdão. Desejo também a graça do céu para perdoar aquele que me ofende, assim como Jesus me perdoou. Ei, querido, o que você quer hoje? Quem você precisa perdoar? Lembra o que Jesus disse? Olha, se você chegar à minha casa, se você for e levar a tua oferta, mas se você tem algo com o teu irmão, deixa a tua oferta, vai consertar-te com teu irmão e depois você oferece a sua oferta. Talvez hoje eu estou ensinando para alguém que foi magoado pelo filho. O filho maltratou você com palavras, talvez até com agressão física. Ore ao Senhor, querido. Perdoe. Perdoe. Lembra da parábola do filho pródigo?
Aquele filho deseja a morte do pai quando ele pede todo o seu dinheiro. E a Bíblia diz que ele pega o seu dinheiro e gasta com prostitutas. E quando ele gasta tudo e ele não tem mais nada, ele não tem nem o que comer, ele vai comer junto com os porcos. Mas a Bíblia diz, querido, que ele cai em si e ele volta para a casa do pai. E o pai olhou para ele como? Não, você gastou tudo, você queria que eu morresse. Olha, você foi um filho assim. Não foi. A Bíblia diz que o pai o abraçou. O pai colocou o melhor anel, fez uma grande festa. E hoje Jesus está nos ensinando aqui para que você perdoe essa pessoa. Talvez estou falando com um pai também que não conversa com o filho há tanto tempo. Ou uma mãe que se divorciou do esposo. E eu não estou falando para voltar, nada disso, mas eu estou falando, não quer mais conversar com ele. Só que, às vezes, ao ouvir a voz do esposo, isso te causa mal. Você nem dorme mais por falta de perdão. E isso está te machucando, isso está te maltratando. Isso está acabando com você. Isso vai acabar com a sua mente, vai acabar com o seu racional, vai acabar com a sua saúde mental. Perdoa, querido. Perdoa. Eu sei que esse tema é um tema muito difícil. Tem coisas que vai ser só pela misericórdia do Senhor mesmo para perdoar. Talvez estou pregando para alguém que alguém tirou a vida do seu filho. Como perdoar? É por isso que o perdoar é divino, irmão. Eu não sei como fazer, eu não sei todas as respostas. Mas hoje o Senhor está falando para você, aprenda a perdoar. Fale comigo. Eu vou te ajudar. Eu vou derramar o meu espírito sobre você. Você vai aprender a perdoar.